primeira chamada, vamos diretamente às perguntas. A primeira pergunta quer saber qual será o sinal de cargas elétricas que dois corpos inicialmente neutros adquirem após a eletrização por fricção. Bem, aqui nós devemos aplicar a lei da conservação da carga. Então, lei da conservação da, da carga. Então, sabemos que se esses dois corpos se forem eletrizados pela fricção, o que vai acontecer é que terão a mesma quantidade de carga, quer dizer, mesmo módulo, essa parte numérica será igual, mesmo módulo de carga. Quer dizer, dos sinais da carga. Bem, sinais opostos. Então, se for assim, o que vai acontecer é, suponhamos que sejam estes dois corpos que vieram em contato por fricção. Então, um vai perder eletrões para o outro, e este com excesso de eletrões ficará negativamente carregado, e este com déficit de eletrões ficará positivamente carregado. Então, essa é a resposta. Agora vamos à pergunta número 2, ainda também cargas elétricas, que é um detalhe. Deixa eu afastar o nosso enunciado de modo a nos permitir. Uhum. Pois bem, então agora vamos à pergunta número 2. Pergunta 2 quer saber, num condutor de bronze passam 4 vezes 10 elevado a 20 eletrões em 4 segundos. Qual em amperes será o valor da intensidade da corrente elétrica que passa por este condutor? Então, aqui esta é uma pergunta de cargas, novamente, já de forma lei quantitativa, né, da carga. Então, nós sabemos que disse que passam uma quantidade de eletrões. Eu gosto de usar a letra N maiúscula, não é? É o número de partículas carregadas. Neste caso, especificamente, são eletrões, não são poucos. Então, estamos a falar de mais de bilhões de eletrões. Então, eletrões em 4 segundos, isso representa tempo. Em amperes, qual é? Então, aqui temos também mais um dado, que é a carga de um eletrão. A carga de um eletrão é de 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs. E a pergunta precisa da intensidade da corrente I. Então, em primeira fase, nós queremos achar a carga aqui. Esqueci de colocar a carga. Na verdade, é isso que vem primeiro, a carga. Temos que achar a carga. Porque na última instância, nós sabemos que carga é igual a corrente pelo tempo, né? Kit. No entanto, aqui, no número de eletrões, isso nos remete à fórmula Q, né? Q igual ao número de cargas multiplicado pela carga de um eletrão. Um eletrão. Então, Q, né? Neste caso temos, e para aqueles que usam calculadora, é sempre sábio abrir parênteses, usar o shift para colocar o índice, né? Pelo botão shift da calculadora, ao invés de escrever 10 vezes 10 elevado a 20. É mais seguro usar o botão shift ou segunda função da calculadora, second function. Então, temos aqui, isto tem unidades. Então, o número adimensional, por um número de unidades, a resposta vai ser em coulombs, não é? Então, aqui nós podemos aplicar alguma identidade matemática que nós conhecemos.
Por exemplo, 4 vezes 1,6 teríamos 3,2, 6,4. Agora, o que vai acontecer com as potências? Visto que estão-se a multiplicar, podemos dizer que 20 mais 19, vamos ter 10 elevado a 1 coulombs. Isso, na verdade, é igual a 64 quilos, porque aqui temos 6,4. Então, 6,4 vezes 10 elevado a 1 é uma coisa aqui, 6,4 vezes 10, então vamos ter 64 coulombs. Essa é a resposta final. O que queremos é a corrente. Então, a corrente será, de acordo com esta equação, podemos dividir ambos os lados pela corrente, não, pelo tempo. Um momento, vamos dividir ambos os lados pelo tempo. Dividimos ambos os lados pelo tempo. Então, aqui cortamos o tempo e teremos que a corrente vai ser igual à carga sobre tempo. Calculamos a carga, há pouco tempo nos deu 64, a dividir pelo tempo, o tempo é 4 segundos. Então, aqui veremos que temos 16 amperes de corrente elétrica. E é claro que também podemos aplicar, alguns de nós vamos querer decorar, memorizar o triângulo nesta fase. O triângulo certamente dirá que a corrente é igual à carga sobre o tempo. Então, podemos criar esse triângulo, ter a visão desse triângulo aqui já preparado. Então, carga é igual a I por T, ou corrente é igual a carga sobre T. Muito bem. Então, vamos à pergunta número 3. Ainda podemos visualizá-la por aqui. O gráfico mostra a variação da intensidade da corrente elétrica num condutor em função da tensão U, classicamente, nos livros moçambicanos. Tensão é representada pela letra U, claro. Existem livros em que a tensão ou a diferença potencial é representada pela letra V, maiúscula, não é problema. No entanto, a pergunta, a linha A quer saber, o condutor obedece à lei de Ohm? Justifique. Então, nós diríamos que não obedece. Por quê? Porque um condutor que obedece à lei de Ohm, ele, na sua natureza, tem que ser linear. Então, aqui vamos dizer que é porque não é linear. Vemos que isto descreve uma curva. Então, um condutor que obedece à lei de Ohm normalmente é identificado por uma curva, por uma linha reta. Seja, por exemplo, a corrente neste eixo e a tensão neste eixo tem que ser uma linha reta, não uma curva. Portanto, não é linear. Podemos dizer também, podemos acrescentar a tensão ou a corrente, atenção, quando aumentamos a corrente, neste caso, o que podemos aumentar é a tensão. Então, vamos dizer que a corrente não varia de forma constante. Então, isso nos diz que aqui estamos perante um condutor que não é ômega. A linha B, então a linha B, qual é o valor da resistência elétrica para a tensão de 1 volt? Então, para isso, a linha B, qual é o valor da resistência elétrica para a tensão de 1 volt? Então, nós sabemos que a primeira lei de Ohm, podemos aplicá-la, diz que é U sobre I, né? A resistência é dada pela diferença de potencial sobre a intensidade da corrente. E nós queremos exatamente a resistência. Não temos que fazer nada nesta equação, simplesmente substituir os valores disponíveis. Então, temos a tensão de 1 volt, e já sabemos qual é uma resistência elétrica. Não, vamos para aqui para o nosso gráfico. Quando temos 1 volt, vemos que a corrente é de 0,2 amperes. Então, isso, ao dividir isso, vai nos dar 5 ohms. Eis a resposta. Deixa eu confirmar essa resposta na minha calculadora. 1 a dividir por 0,2, exatamente. Vai nos dar isso. De fato, 0,2 é 1 sobre 5. Então, 1 a dividir por 1 sobre 5, recíproco. Muito bem. Não, passamos para a pergunta a seguir.
pergunta a seguir é a pergunta número 4. Associação de resistência. Podemos começar aqui. Figura representa um circuito elétrico onde flui de A a B uma corrente elétrica de 2 amperes. Ok, vamos começar com a corrente elétrica. E esta é total. 2 amperes. Sabemos que é total porque de A para B fecha o circuito, não é? Então, aqui temos uma resistência. E temos mais uma resistência. Então, esta é a resistência 1 de 3 ohms, resistência 2 de 6 ohms. E por fim, temos a resistência 3 de 3 ohms, ok? A B. Então, aqui temos uma corrente que flui. Naturalmente, essa corrente, quando dizemos que ela flui de A a B, reconhecemos que ela vai seguir as ramificações, né? Ela passa por aqui, de acordo com a sua facilidade. Entendemos que aqui tem mais facilidade em passar dos resistores de R1 e R3, que tem menos resistência, mas claro, alguma também vai passar de R2. Muito bem. Então, aqui sabemos que é uma associação em paralelo. Associação em paralelo das resistências. Agora, o que quer a linha A? A linha A quer a resistência equivalente. Nós sabemos que essa é a resistência total. Visto que a associação é em paralelo, podemos usar dois métodos. Vamos começar com o método mais comum. Método 1, que diz que 1 sobre resistência total vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isso nos leva a substituir os valores 1 sobre 3 ohms mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. Denominador comum aqui é 6. 6 divide todos esses números. 6 divide 3 duas vezes. 2 vezes 1, 2. 6 divide 6 uma vez 1, ok, 1. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, ok, 2. Então aqui temos um numerador 5, denominador 6. Não há necessidade de simplificar, não temos como. Então, sabemos que isto é recíproco da resistência total. Portanto, 1 sobre RT vai ser igual a 5 sobre 6. Vamos cruzar aqui a multiplicação cruzada. Nos diz que 5 RTs vão ser igual a 6. Pelo que RT será igual a 6 dividido por 5. Isso nos dá 1,2 ohms. Confirmando aí, 6 dividido por 5 nos dá 1,2 ohms. Isso. Agora, o método 2. O que dizer do método 2? Queremos ver? Vamos ver o método 2. Eu gosto muito do método 2. O método 2 só tem um detalhe. Tem que se aplicar para duas resistências. O que ele diz? Ele estipula que, quando estão em paralelo, a resistência 1 e 2 vão ser igual a resistência 1 vezes resistência 2 a dividir por resistência 1 mais a resistência 2. O que significa que é 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Isso significa 3 vezes 6 dá 18. 18 sobre 9 vai dar 2 ohms. Esta é a combinação desses dois primeiros resistores. Então, aqui temos uma situação em que podemos até simular resistência 1 e 2, que vale 2 ohms, está associada agora em paralelo com a resistência R3, que vale 3 ohms. Simplificamos, por assim dizer. Aqui temos o ponto A e o ponto B. Então, visto que essas duas resistências, a nova resistência que criamos, R1 e 2, está em paralelo com R3, podemos aplicar a mesma equação. R1, 2, 3, que na verdade é R total. R total, por fim, vai ser igual a resistência 1 e 2 vezes a resistência 3 sobre resistência 1 e 2 mais resistência 3. O que isso significa? Significa que vamos ter resistência 1 e 2. A resistência total vai ser a resistência 1 e 2 calculamos 2 ohms vezes a resistência 3 ohms para dividir por 2 mais 3, que nos dá 5, né? 2 vezes 3 nos dá 6 e 2 mais 5, o que eu errei aqui? 2 mais 3, não 2 mais 3, vamos ter 5. Novamente, temos que 6 a dividir por 5
vai nos dar 1,2 ohms. Realmente, esta é a nossa resposta correta para a resistência equivalente deste circuito. Muito bem, então calculamos a linha A usando 2 métodos. Agora, a linha B, o que quer? A linha B pede em volts o valor da tensão elétrica do circuito, visto que fomos dados uma corrente inicial de 2 amperes. Então, nós podemos aplicar a lei de Ohm, que a lei de Ohm diz que a resistência total vai ser igual à tensão total sobre a corrente total. Mas o que queremos aqui? Que queremos a tensão total. Então, podemos aqui multiplicar ambos os lados pela corrente total. Então, fazemos a direita, fazemos a esquerda, álgebra, cortamos a corrente e temos a equação VIR. Eu chamo ela de VIR, mas aqui seria WIR. Então, temos a corrente total vezes R total. Então, isso significa que 2 amperes que multiplicam 1,2 ohms. Então, isso vai dar 2,4 volts. Já está. Então, para decorar esta equação, podemos dizer que a voltagem é dada pela equação VIR. Ou, nos lembrando do nosso triângulo, neste caso para a lei de Ohm, que diz que a resistência vai ser igual a voltagem sobre a intensidade da corrente, não é? Ou voltagem, neste caso, a resistência vai ser igual a U sobre I, tá bem? Certo, dependendo do livro que vamos usar. Agora, vamos à pergunta número. Acho que essa pergunta aqui, nesta já cobrimos tudo o que precisávamos cobrir. Qual é a segunda vez? Vamos passar para a pergunta número 5. Agora, para a pergunta número 5, devemos trabalhar aqui. Acredito que teremos espaço suficiente. Uma certa quantidade de água é aquecida através de um termoacumulador ligado a uma tomada doméstica de 220 volts. Oh, ok. Então, isso é a diferença potencial, a tensão de 220 volts, durante 6 minutos. Ok, nós sabemos que isso é tempo, né? 6 minutos vezes 60 vai nos dar 360 segundos. Qual é em joules a quantidade de energia, o que é energia, dissipada em calor, sabendo que a intensidade da corrente elétrica é de 20 amperes. Ok, então temos I igual a 20 amperes. Então queremos E, energia. Então aqui nós podemos lembrar as equações de joules, a energia elétrica. Nós sabemos que em casa falamos de quilowatt-horas. Por quê? Porque a energia vai ser ah, potência, né? Podemos dizer até assim, podemos derivar, dizer que é potência pelo tempo. Isso é fácil porque também a potência é dada pela energia em função do tempo. Mas nós lembramos que na eletricidade a potência é igual a IV, PIV, que é corrente pela voltagem. Então aqui, na nossa equação, expandimos para ser IVT, que são os dados que nós temos. Então daí, vamos ter que a energia vai ser igual a 20 amperes vezes 220 vezes 360 segundos. Quilowatt-horas. Então aqui, vamos usar a calculadora aqui, não quero pensar muito. 20 vezes 220 vezes 360. Isto dá-me 1.584.000 joules de energia. Então, isto também pode ser, podemos dizer que é 1,584, aliás, sim, 1,584 vezes 10 elevado a 6, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sim, isso mesmo. Vezes 10 elevado a 6 joules, ou, na verdade, 1,584 mega joules, é isso que significa. Mas eles disseram qual é em joules, então a resposta correta, a resposta que devemos apresentar é esta. É esta. Um número por extenso. Muito bem, agora vamos à pergunta número 6, mas antes disso temos que trasladá-la. Então temos aqui a pergunta número 6. Qual é em segundos o período de oscilação?
oscilações de um pêndulo de mola cuja resistência é de 1 Newton por metro, sabendo que a sua extremidade na sua extremidade está preso um corpo de massa igual a 4 quilos. Use π igual a 3. Bem facilitado. Então, aqui estamos a falar do sistema mola, massa, ou massa-mola, não me lembro tão bem. O sistema é massa-mola, na verdade. Sistema de massa-mola. Então, tem aqui uma mola oscilando uma massa. Sabemos que podemos usar esta versão horizontal, como nos falou de gravidade, fala-se de pi, pelo contrário. Então, normalmente, capa, módulo de elasticidade, né? A massa, não vamos incluir a força, porque não nos interessa. Então, é esse sistema do qual falamos aqui. Temos capa, salientar esta letra é capa. Então, nós sabemos que quer o período tal. Então, nós sabemos que tal vai ser igual a 2π, equação de Thomson, sobre m, às vezes, raiz quadrada de m sobre k. Então, aqui já temos 2, sabemos que π nos deram a autorização para usar 3, então vamos usar 3 mesmo, vezes a massa é de 4 kg, sobre k, que k nos deram como 1 Newton sobre metro. Então, sabemos que isso é 4 por dentro desse símbolo. Aqui fora vamos ter 6 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ser 6 vezes 2, que vai nos dar 12 segundos. 12 segundos. Então, aí está o período desse sistema de mola-massa. Agora vamos à pergunta número 7. Número 7 está aqui embaixo. Será que devemos trabalhar? Sim, conseguimos. Temos as perguntas, temos o diagrama, não nos falta nada. Então, aqui diz que o pêndulo oscila entre os pontos L e M. Ele gasta 1 segundo. Gasta 1 segundo de L até M. Então, vamos esboçar um pouco, assim, a imagem do nosso pêndulo. Então, o nosso pêndulo, no ponto de equilíbrio, aqui, quando ele já chega no outro ponto, noutra extremidade, aqui no início. Agora, nos dizem que aqui chama-se L, e aqui é o ponto M. A distância entre L e M é nos dada como meio metro, 50 centímetros, ok? Meio metro. E as perguntas estão aqui. A linha A quer saber a amplitude do pêndulo. Então, a amplitude nós sabemos que é do ponto de equilíbrio a alguma extremidade. Pode ser a esquerda ou a direita. De ponto de equilíbrio a M ou ponto de equilíbrio a L, que é a metade de 0,5. Então, vamos dizer que a amplitude, neste caso, vai ser igual a 0,5 a dividir por 2. Isso vai nos dar 0,25, são uns 25 centímetros. Essa é a amplitude do nosso pêndulo. Um pouco assim, né, escondida. A linha B quer saber o período do pêndulo. Ok. Aqui, será que precisamos usar a equação de Thomson? Bem, para usar a equação de Thomson, teremos que considerar a gravidade. Aqui não nos fala nada da gravidade, então temos que pensar um pouco. No início disseram que ele gasta 1 segundo para sair de L até M. Então, nosso pêndulo sai de M, gasta 1 segundo, mas isso não é uma oscilação completa. Para termos o período, ele tem que completar a oscilação. Volta. Naturalmente, sendo essa uma oscilação simples, ele vai levar mais 1 segundo. Portanto, tal vai ser igual a 2 vezes o tempo. Tempo este que nos deram de 1 segundo. Então, 2 vezes 1 segundo vai nos dar 2 segundos. Esse é o período do nosso pêndulo. Muito bem. Então, temos aí a pergunta 7. Vamos agora à pergunta número 8. Ondas mecânicas. Então, temos aqui, representando uma proporção de uma onda mecânica de comprimento igual a 6 metros. Logo que nos dizem isso, entendemos que lambda vai ser igual a 6 metros. Determine o período da onda. Por que querem que determinemos o período? Porque se formos olhar de perto, vamos construir esta onda. Esta onda é de cosseno, né? Começa num valor, na amplitude, desce e depois vem até aqui. E eles definiram que o eixo vertical é deslocamento, agora o eixo horizontal, se prestarmos atenção, é tempo em segundos. Muito bem, já sabemos que tipo de informação podemos extrair neste. Será que pediram um período? A amplitude? Bem, não nos pediram amplitude, mas vemos
que é de 2,5, né? Já que aqui menos 2,5 metros, essa seria a amplitude, embora não nos tenham solicitado. E até aqui temos um 12 aqui, um tempo determinado de 12 segundos. Bem, está aqui neste ponto, 12 segundos. Interessante. Este gráfico pode nos falar sobre o período, mas aqui não está a dar o período diretamente. Então, eles querem um período. Nós temos que ver. O período é calculado de crista a crista, ou de vale a vale. Então, podemos dizer que o tal neste gráfico é calculado de crista a crista. Aqui é tal, ou aqui embaixo pode ser tal, ou daqui do zero. Ah, ok, este não começa no zero. Não podemos começar, por exemplo, onde é que é o zero, ponto aqui. Se começarmos daqui, descemos, subimos, depois voltamos a descer, terminamos aqui. Aqui também podemos encontrar tal. Só que notamos que o nosso gráfico não marcou nenhuma dessas distâncias com valores de tempo, de propósito. Então, é para que apliquemos o nosso conhecimento daquilo que são as ondas, né? Tendo em conta que o tal, o período, é determinado como o tempo em que a partícula faz uma oscilação completa. Então, quer dizer que de crista a crista, se começarmos aqui em cima, descemos, damos toda essa volta, mas depois terminamos em cima, temos uma oscilação completa. Daqui de novo, descemos, passamos por aqui, mais embaixo, voltamos, paramos aqui em cima. Quantas oscilações completas? Duas oscilações em 12 segundos. Portanto, tal vai ser tempo dado, sim, tempo que fomos dado, pelo número de ciclos ou oscilações. Então, nós vamos dar um tempo aqui estranho de 12 segundos, mas vemos que nesses 12 segundos temos quantos ciclos? Vamos, o primeiro ciclo é amarelo, um, termina aqui. O segundo ciclo é azul claro, um, termina aqui. Então, são dois ciclos, não é? Então, vai ser 12 segundos sobre dois ciclos, isso vai nos dar 6 segundos. Aí temos o nosso tal, nosso período. Agora, a, a linha B, esta é a linha A. A linha B, que é a velocidade da propagação da onda. Então, nós sabemos que a velocidade da propagação de uma onda é lambda. Neste caso, visto que temos tal, vai ser lambda sobre tal. Então, lambda foi nos dito no início que são 6 metros, a dividir por tal de 6 segundos que acabamos de calcular. Isso vai nos dar 1 metro sobre segundo, metro por segundo, não é? Essa é a velocidade. Mas existimos aqueles que gostamos de calcular a velocidade de uma onda como frequência por lambda. Mas aqui não temos frequência, ou temos. Bem, nos lembramos que frequência vai ser igual a 1 sobre tal. E nós calculamos tal no início, então vai ser 1 sobre 6. Então, isso vai nos dar a frequência de 1 sobre 6 Hz. E aí, dizemos que a velocidade vai ser a frequência de 1 sobre 6 Hz, que significa ciclos por segundo, não é? Vezes 6 lambda, né? 6 metros. Então, isso vai nos cancelar, vamos cortar 6 por 6, então já dividir, vamos ficar com 1. 1 metro sobre segundo. Aí está. Realmente, a nossa velocidade de propagação da onda é de 1 metro por segundo. Por fim, aliás, por fim não, vamos à pergunta número 9. A pergunta número 9 é uma pergunta analítica, simplesmente quer saber das alternativas abaixo, escolha que melhor completa a seguinte afirmação. No sul geográfico da Terra, localiza-se o ou a, bem, nada de a, na verdade, localiza-se no sul geográfico, só pode ser o norte, o polo norte magnético, a linha C. Então, a pergunta 9 é o polo norte magnético. Sempre coloco mal essa acentuação. É magnético, porque a magnetosfera funciona ao contrário que a esfera geográfica da Terra, né? Onde nós chamamos de polo norte, em termos geográficos, lá tem o polo sul magnético. É como se tivesse um ímã invertido dentro da Terra, assim. E é interessante que tal ímã invertido, né, digamos assim, ideal, com o polo sul em cima, o polo norte embaixo, nem está exatamente no polo norte geográfico, né? Terá tem uma inclinação, claro, mas mesmo tendo em conta o eixo de rotação,
há uma distância, alguns quilômetros. Os cientistas, né, já catalogaram a distância, né, de onde está o polo sul magnético. Então, daí emana o campo, a magnetosfera, né, o campo eletromagnético, que faz as bússolas funcionarem, que também nos protege de raios cósmicos nocivos, né? Muito bem. Agora vamos à última pergunta. Pergunta número 10 é uma pergunta de movimento. Fala de um móvel, uma partícula que percorre uma trajetória retilínea de acordo com o gráfico. Muito bem. A linha A. Classifique o tipo de movimento em cada trajeto. Então, nós vemos aqui pelo gráfico que temos uma parte inicial, que é uma linha mesmo reta. Aqui não fui feliz, não desenhei tão bem. Então, vou usar a régua mesmo. Então, temos a parte inicial, que é uma linha reta, inclinada. Depois temos a parte final, que é uma linha reta, horizontal. Se calhar fazer o mesmo com os eixos, manter a consistência. Isso. Então, mais ou menos isto. Não está perfeito, mas ok, dá para entender. Agora, o interessante temos que ver no gráfico. Ele é um gráfico VT, velocidade em função de tempo. E o tempo está em segundos, ao passo que a velocidade está em metros por segundo. Claro, tem alguns detalhes. Aqui temos os 2 segundos e aqui temos 5 segundos em termos de tempo. Em termos de velocidade, foi-nos marcada aqui a velocidade de 15. Claro, vamos ficar com essa pelo menos trajeto A e trajeto B. Então, classificando os trajetos, vemos que em A a velocidade está a mudar, não é? Há uma mudança de velocidade. Vimos que até colocaram alguns números aqui para nos dar uma ideia: 0 a 5 a 10 e atingimos até 15. Claro, sendo assim, isto representa um movimento, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Até podemos ser específicos, em vez de dizer variado, não, vamos dizer acelerado, porque está a aumentar a velocidade. Rua, em outras palavras, para quem quer memorizar, rua. Essa é a parte A, trajeto A. Trajeto B, vemos que a velocidade de 15 permanece. Ainda é um gráfico VT. Então, aqui vemos que simplesmente isso é um movimento retilíneo uniforme. RU, para mim, gosto de usar esses acrônimos, me ajudam. Agora, isso era a linha A. Era a linha A que resolvemos. Vamos para a linha B. Será que teremos espaço para resolver aqui, sem perder o enunciado? Agora, a linha B calcula em metros sobre segundo ao quadrado, já nos dá muita evidência isso. A aceleração do móvel no trajeto A. Ok, trajeto A tem variação de velocidade. Logo, a aceleração vai ser igual a velocidade sobre tempo. Aqui não uso delta por um motivo. A velocidade é constante. Então, não faria assim muito sentido em colocar, mas para aqueles que são muito sérios, podemos até dizer delta V sobre delta T. Só que vai acontecer é que teremos dois dados, dois pontos. Teremos apenas velocidade no ponto que é 15 e a velocidade no ponto que é 0, né? Mas como é constante, não é necessário fazer isto. Tempo em que o tempo dá 2 menos o tempo em que dá 0. No fim, vamos ter 15 sobre 2. Isso vai nos dar, porque aqui temos 15 menos 0 e 2 menos 0. Não é mesmo? Isso é 15 sobre 2. Teremos 7,5. Ups. Problemas técnicos. 7 metros por segundo ao quadrado. Isso é aceleração. Por que que não precisamos usar isso? Porque como a velocidade é constante, podemos usar simplesmente 15, não é sobre 2. Podemos dizer que a aceleração é igual a V sobre T. Então, teríamos 15 sobre 2 ia dar de igual modo 7,5 metros sobre segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Agora, a linha C é interessante, precisa de muito cuidado. Qual é em metros o espaço percorrido no intervalo de 2 a 5 segundos? Bem, aqui está a falar deste intervalo que vou colorir em amarelo. Este intervalo
é caracterizado conforme nós definimos como MRU, movimento retilíneo uniforme. Significa que a velocidade permanece constante. E vemos que o gráfico mostra isso mesmo, não é? A velocidade é constante. E também precisamos lembrarmos de uma outra regra. Para um gráfico VT, a área debaixo da curva representa o espaço percorrido, né? Pelo que, só de calcular essa área, vamos ter o valor que nós precisamos. E como é que é dada a área? A área de qualquer quadrado ou retângulo vai ser, se for a altura pela largura, né? Só que no nosso caso específico, a altura aqui representa velocidade sobre O vezes tempo. Na verdade, S é igual a VT. É o que estamos a dizer aqui. Não. O que vai acontecer? S vai ser igual à velocidade de 15, neste caso é constante, 15 metros sobre segundo, vezes o tempo, disseram que é o tempo em intervalo de 2 a 5 segundos. Então, são 3 segundos, né? 5 menos 2 vão ser 3 segundos. Então, vai ser 3 segundos. Vamos colocar aqui os segundos. Vamos ter 15 vezes 3, que dá 45 metros. Essa é a distância percorrida. Fiquei sem espaço aqui, ok? Essa é a distância percorrida pelo nosso móvel. E aí, meus amigos, chegamos ao fim deste exame. Espero que tenha ajudado, espero que ajude a se preparar para os exames que se avizinham. E, por favor, se gostou, não esqueça de dar like, faça um comentário positivo, negativo, crítica, tudo bem-vindo. Subscreva-se, partilhe, por favor, ajuda muito a colocar no status do WhatsApp e nos vemos no próximo exame.